Maravilhas, então a gente começa agora Papo Maravilha. Sabe qual vai ser o nosso tema hoje? EAD, ensino à distância. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem diversas dúvidas e a gente tá aqui hoje para desmistificar isso, tá bom? Por isso que agora eu converso com a Gisele Tavares. Ela é formada em administração de empresa, primeira mulher a se formar em engenheira mecânica em São João da Boa Vista, está terminando agora o curso de engenharia civil, é mestre e doutora em mecatrônica, além de docente da Unifeob. E eu converso também com a Júlia Teixeira, ela que é engenheira civil, pós-graduada em segurança do trabalho e perícia e também auditora ambiental, também docente da Unifeob. E hoje essas duas mulheres maravilha vão desmistificar o EAD para você. Você tem aquele sonho de estudar, mas assim não consegue estar todos os dias presencialmente dentro da universidade? Então calma, fica aqui com a gente que eu tenho certeza que hoje a gente vai abrir os seus horizontes, tá bom? Então bora lá para esse papo. Gi, Júlia, prazer ter vocês aqui. Vamos falar de ensino. Sim. Gente, como eu costumo falar aqui nesse programa, tá? Conhecimento não ocupa espaço e agora tá mais fácil e acessível por conta de EAD. A grosso modo, Gi, o que é o EAD? O EAD, né, é o futuro do ensino que já chegou. Olha que delícia, é o futuro que já tá vivendo, né? Na verdade, foi até antecipado agora por conta da pandemia. Exatamente. Mas a chegou evolução. pra ficar. Exatamente, chegou para ficar. E a evolução do ensino, né? Quer dizer, conforme foi acontecendo a globalização, claro, a informação, o acesso à informação, a EAD também e o ensino também, né? Com certeza. Tudo acompanhou. E eu acho tão interessante falar em EAD, porque há poucos anos, muito poucos anos mesmo, a gente não poderia imaginar que alguém tem o sonho de fazer um curso e não, esse curso só tem fora daqui, mas a minha condição financeira não permite. Hoje, não, você tem condição de fazer dentro do conforto da sua casa. Exatamente. Com um preço mais acessível, que a gente já vai falar sobre isso, sobre prós e contras, inclusive, porque tudo tem prós e contras. Exatamente. Mas nos bastidores, gente, que a gente adora esses bastidores, você estava me contando. O EAD no Brasil, ele é muito mais antigo do que a gente pode imaginar, né? Exatamente. Desde quando? Como o ensino evoluiu, né? O EAD também evoluiu. Sim. A primeira geração, né, foi feita como? As pessoas recebiam os livrinhos, elas faziam as lições, as tarefas, mandava via correio, aí vinha a segunda tarefa. E assim começou a história do EAD no mundo, né? Não, e o trabalho que isso dava, né? Porque... Imagina. E a demora, né? Porque imagina, até chegar um livrinho, até chegar outro livrinho, né? Mas também a força de vontade de quem queria fazer, Total. né? Exatamente. Eu lembro da minha infância, gente, Telecurso 2000. Você tava sentadinho lá, fala assim, você já queria o desenho e o Telecurso tava passando ali ainda. Era bem cedinho. Calma que nós não chegamos nessa geração, calma. Ou seja, é muito antes o EAD do Telecurso. Exatamente. E aí, com a evolução do livrinho, chegou a Universidade Aberta em 1970 no Brasil. Olha só! E aí, em 1980, chega a terceira geração, que é a da multimídia, que é a do telecurso, e que a gente usa até hoje, né? Sim! Se a gente parar pra pensar, né? Existem vídeos que são excelentes até hoje, que eu uso eles até hoje, inclusive. Olha que legal, que legal. É o conhecimento, ele vai aprimorando, mas ele tá ali como base, ponto. Exatamente. Que legal. E aí chegou em 1990 com a quarta geração, que começa o computador com a televisão, mas ainda não tinha uma internet muito boa. Nada disso. Calma, ainda começou assim, a diversificar as mídias, aquela coisa que mais caía do que funcionava e a gente tinha que rebolar. Aí chega a quinta geração, que é justamente a internet web 2.0. Aí a gente já tá na quinta geração. Sim. Já tá começando a chegar próximo da gente, né? Delícia. E aí a gente entra na sexta geração, que é esse desespero pela informação, né, real, não pode esperar, é o conhecimento que a gente tem que ter o acesso agora. Ali na mão, exatamente. Não dá, né? A gente resolve tudo ali. E outra, eu falo assim, hoje em dia caiu em desuso você atender o telefone. Exatamente. Exatamente. A gente não liga mais. A gente não liga, a gente manda mensagem. Exatamente. E olha que coisa, né? Eu falo que vai em 1980, né, gente? Essa geração aqui com telefone com fio, você tinha que esperar chegar em casa pra você falar com alguém.
Agora não, se alguém não responde a mensagem, você já fica maluco. É aquele imediatismo. E pro ensino isso também vem com... fala assim, é como uma avalanche. O conhecimento tá vindo para esses jovens realmente como uma avalanche. E a acessibilidade que o EAD trouxe, né? Mas você sabe uma coisa que é interessante? Você falou da ligação, né? E eu tava assistindo ontem uns vídeos, né? Se você perguntar pra alguém na década de 80, como é que você atende um telefone, as pessoas vão falar, alô? Isso. Se você pegar agora a nova geração de criança e fala, como é que atende o telefone? Eles olham pro telefone, eles não sabem atender o telefone. É sério, eu vi o vídeo, eu não acredito, as crianças não sabem como atender. Não sabe, mas eu falo que eu vou colocar até isso aqui pra vocês, que olha só a diferença. Porque eu fui pesquisar bastante sobre o EAD, a gente vai falar mais sobre isso, que a nossa geração, a geração de jovens, eles ainda preferem o presencial. E os mais velhos vão pro EAD. Sim. Em compensação, e aí eu falo aí que tá, né, a virada de chave. Os mais jovens não sabem praticamente atender o telefone. Mas em compensação, com a tecnologia e entender como que funciona o EAD, mesmo que prefiram o presencial na universidade, por exemplo, eles são mestres. Exatamente. Porque eles já nasceram com a informação, com o celular, com seus tablets. Já estão habituados, né? Meu Deus, esses dias eu já vi jogam, né, a influenciadora, a Virgínia, e a filha dela, porque todos os dias ela faz stories de bom dia com a filha. A menininha já sabe, acho que é Maria Alice, o nome da filha dela, ligar o vídeo do celular. Então é uma geração que não sabe atender, mas já sabe se conectar. Exatamente. E através dessa conexão vem o conhecimento, vem toda essa situação. E olha que interessante, gente, falar de história. O EAD, então, ó, há muito já tá aí sendo utilizado, mas não era tão falado. Exatamente, não era divulgado. Agora, vamos falar do presencial e do EAD. Por que o EAD, Júlia, ele se torna viável nos dias de hoje? Então, Paty, eu acredito que o custo, ele tem um custo menor, Sim. né? Se a gente comparar o ensino presencial e o ensino EAD, a gente tem um custo mais acessível, né? Sem dúvida. E também o diploma, quando você se forma. Se você se formar pela modalidade EAD, se você se formar pela modalidade presencial, ele não tem diferença entre os diplomas. Uma pessoa formada, por exemplo, em engenharia, que é o nosso caso, formada pela modalidade EAD ou pela modalidade presencial, ela vai ter o mesmo reconhecimento. E foi ótimo você falar isso, porque isso é um dos mitos que são Exatamente. pulverizados na sociedade, né? Porque eu entendo que existem profissões, principalmente quando a gente fala da área da saúde, que é muito complicado. Sim. Né, falar que seja 100% EAD, eu acho que nem existe isso, enfim, tô falando por mim aqui. Mas quando você fala de área técnica, exatas, engenheiras, né, engenheiras, quando você fala de exatas, você pode muito bem levar isso. E não desqualifica o profissional, muito pelo contrário. Hoje a gente tem vários artifícios, né? Por exemplo, a parte prática na engenharia, a gente pode se utilizar de laboratórios virtuais, que simulam a realidade de uma forma, assim, incrível. Exato. É como se você estivesse fazendo as práticas no ambiente real ali. Com certeza. Você tem várias opções e ferramentas que você pode utilizar e o aluno simula a realidade tranquilamente, né? Então, na verdade, vai realmente tanto do presencial quanto do EAD, vai do esforço também do aluno, né? Exatamente. E na parte da saúde, eu acredito que a parte prática ela pode ser feita de forma presencial. E a parte teórica a gente leva na modalidade EAD. E na verdade, otimizando o tempo, flexibilidade, isso são só algumas das vantagens, tá, gente? Não tô falando que assim é melhor que assado, não é isso. Hoje a gente tá desmistificando aqui pra vocês o EAD, porque eu sei que vocês têm muitas dúvidas, assim como eu já tive muitas dúvidas. E só realmente quando você vai a fundo entender que você vê que o diploma do presencial e do EAD tem a mesma validação, e que realmente cai por terra essa questão, porque tem aluno, gente, que tá ali no pé do professor na faculdade diariamente e não produz. Vocês são docentes universitários, vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Vocês convivem com os alunos, tanto no EAD quanto no presencial. Porque tem aluno do EAD que vai ali ligar a câmera, não vai ter a imagem e a gente sabe que ele não tá ali. Deixa a gente sozinho. E tem também do presencial, que o aluno vai estar ali de corpo presente, mas a cabeça dele tá em todos os lugares, menos na faculdade. Isso acontece com frequência. Exatamente. Eu acredito que vai muito do comprometimento do aluno, né? Bom, falando em comprometimento, a gente sabe que tanto
presencial quanto o EAD tem prós e contras. Mas como a gente está falando da EAD, Gi, do seu ponto de vista e também da vivência, realmente como funciona no dia a dia, eu quero que você fale para mim quais são os pontos positivos do EAD. O que eu acho fantástico do EAD... Não, né? Pra todo mundo. O que eu acho fantástico é que ele promove a autonomia. O que acontece? Você vai ter que aprender a organizar seu tempo. Por quê? Eu vou colocar o meu caso. Eu trabalho, eu tenho filha. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me organizar. Então, se eu não tiver comprometimento e a autonomia de saber, hoje meu dia vai ser corrido, eu só vou conseguir estudar à noite. Não, hoje eu vou acordar mais cedo, eu vou estudar. Eu consigo essa flexibilidade dentro do meu dia. Sim. Consigo aprender e agregar esse valor no meu dia. Então, ele desenvolve a autonomia. Eu acho isso fantástico, né? Com certeza. E ele consegue fazer a gente interagir com outras pessoas. No passado, não existia tantas ferramentas, mas hoje a gente tem chat, né? Tem e-mail, tem fórum de discussão, então, ou seja, não é mais uma coisa isolada. Então, hoje, com o EAD, eu consigo, até tem uma frase clichê, né? A gente consegue aproximar quem está distante É uma verdade. e afastar quem está perto. Mas é uma realidade. Porque na hora que eu entro para estudar, eu tenho que parar de falar com a minha filha, eu tenho que parar de trabalhar, eu tenho que focar, eu volto na autonomia, que é fantástica. Aí eu consigo desenvolver a minha disciplina, eu consigo o meu foco, a minha determinação. Então eu consigo interagir com outras pessoas que não estão muito próximas, Com né? certeza. E consigo ter acesso a essa informação. Então é muito fantástico, você consegue se atualizar, se capacitar dentro da sua casa ou de onde você está. E isso eu acho que é o melhor no EAD, né? O principal o que é a favor do EAD. Exatamente. Mas eu vou pedir para você um tempinho. Agora a gente vai continuar desmistificando o EAD. E Gi, você falou de um ponto positivo, mas tem muito mais, não tem? Muito mais, sim, tem. Quais são eles, Gi? O segundo ponto, assim, positivo é o valor da mensalidade, que é algo mais acessível e que a gente gosta disso, né? Lógico. De poder... Ainda mais nessa... Quer falar, a pandemia ainda não passou. A gente ainda tá vivendo, né? Não foi declarado o fim da pandemia. E, gente, o custo de vida aumentou. Exatamente. E o salário diminuiu. Então, quer dizer, aí. esse custo aí vem realmente para ajudar quem quer aprender, né, gente? Exatamente. Quais são mais pontos positivos pra gente compartilhar com o pessoal? Até a Júlia já falou um pouquinho, que é o mesmo peso, né? A gente tem o mesmo peso do diploma EAD com o diploma presencial. A pessoa, ela é tão profissional quanto independente, né? Exato. Ela é formada, por exemplo, eu sou engenheira independente de eu ter feito EAD ou não, a Júlia também, né? Então, assim, é o mesmo diploma, é o mesmo peso. Quer dizer, é comprometimento, é disciplina, né? Isso é fruto de um diploma, porque é esforço, né? É o propósito. É um esforço, né? A minha especialidade, as duas foram de forma online que eu fiz. Olha, isso é muito bacana Eu gosto muito do EAD, né? Você é suspeita, eu então? sou suspeita. É nada, é realmente compartilhar sobre isso. É porque é o meu perfil. Eu gosto de estudar sozinha, eu gosto de ter meu tempo, eu gosto de voltar e rever aquela matéria, eu gosto muito. Que legal. E agora eu tô fazendo mestrado EAD. online também, na Faculdade Federal. Você acha que a gente poderia imaginar fazer um mestrado de maneira EAD? Então, há 10 anos atrás, nem não, isso, 5 anos atrás. Não É porque, existe. e olha, se não fosse EAD, eu não poderia estar fazendo. Porque aí eu não iria conseguir conciliar os meus afazeres, né, a minha profissão, Claro. com a minha especialização. Então, pra mim, o EAD calhou muito bem, que eu consigo me qualificar ainda mais. Então, é muito ponto positivo. É autonomia, né? É poder fazer seu tempo. Exato. Isso E eu bacana. faço no meu tempo, posso rever conteúdos ali que ficam disponíveis para o aluno assistir no tempo que ele quiser. Exatamente. Bom, já que a Gi falou de positivos, a gente tem que falar dos negativos, que, como você mesmo colocou, Júlia, você gosta muito do EAD, porque você consegue manter essa flexibilidade, rever as aulas, mas você, como professora e dá as aulas EAD, quais são os pontos que você vê como negativo do EAD? Eu acredito que assim, como eu falei, né, eu gosto muito e tô no EAD, então eu vejo muito mais pós do que contras. Sim. Sabe? Mas sabe que eles existem. Mas eles existem, né? E assim, eu acho que vai muito do perfil do estudante. Tem estudante que não concentra, ele não tem foco. Essa pessoa precisa do professor ali, instigando Puxando ele, a orelha, né? fazendo ele, né, vamos. Isso
no online fica mais difícil da gente controlar. Sim, né? Mas tem os tutores, né? Mas os tutores também, eles dão esse apoio. Dão esse apoio. Mas se o aluno não quiser, ele não tiver aquela vontade de estar ali, vontade mesmo de aprender, né? E de ir atrás e buscar esse conteúdo, assistir várias vezes até ele entender para trazer as dúvidas pro professor, aí fica difícil, né? Então hoje eu estaria enxergando como o único ponto negativo do EAD isso. Eu acho que a pessoa realmente tem que querer. Ponto. Cabe dela o esforço. Não é? Porque ali estão as aulas. A universidade não oferece simplesmente a aula online. Ela oferece um tira-dúvidas, ela oferece os chats, os e-mails, os tutores, eles estão ali. Então, realmente, hoje, o que eu viria como negativo é essa indisponibilidade, vamos dizer assim, pra ficar bonitinho, tá, gente? Pra não usar outro termo aqui na televisão com vocês, do aluno não tá fazendo o esforço a parte dele. Exatamente. Ô, Paty, mas o que eu acho bacana é o perfil. O perfil do aluno EAD é diferente do aluno presencial. Qual seria esse perfil? Geralmente é um público mais velho, ou mulheres que trabalham. Por isso que calha muito aqui, né? Exatamente. Mulherada. Exatamente. Você que tá aí, às vezes reclama que não consegue, tem o sonho de estudar, não consegue. E o EAD, então, vem trazer essa facilidade para você. Exatamente. Né? Conciliar a vida de mãe com uma graduação. Que muitas não têm, perde o time, né? Mas... Isso. Porque uma mãe pensa assim, nossa, vou sair de casa. Conseguir. Vou sair de casa, deixar filho e não sei o que. Às vezes não tem quem cuida, não tem quem faz isso, não tem quem faz aquilo. Se ela consegue encaixar isso na rotina e tá ali presencialmente para qualquer emergência que precisar sair, que bônus maravilhoso isso. E tá realizando. Porque, gente, a universidade é um sonho. Exatamente. Sabe? E conhecimento não ocupa espaço. De jeito nenhum. E mesmo aquelas que já têm a graduação, mas quer se especializar, quer trocar de profissão, porque hoje em dia não tem essa... Exato, fazer uma transição de carreira. Uma carreira fixa. Nossa, porque eu sou engenheira, depois eu nunca mais vou poder ser, sei lá, uma nutricionista. Não, isso não existe mais. A gente não tem mais uma idade limite, né? Exatamente. Bom, já que a gente tá falando com engenheiras aqui, gente, exatas nunca foi o meu forte, mas essas mulheres, engenharia pura matemática. Exatamente. Fato. Como que funciona essa questão da engenharia EAD? Eu seria uma aluna que eu teria que estar ali com o tutor 24 horas, porque realmente eu não tenho essa facilidade. Como que vocês sentem que os alunos estão nessa questão de dúvidas e às vezes até medo? Porque também às vezes tem um bloqueio de falar assim, nossa, vou perguntar isso pro meu professor. Vocês sentem que com o EAD eles têm mais facilidade de tirar essas dúvidas do que presencialmente? Eu sinto que sim, porque como tem muita ferramenta hoje, e-mail, chat, discussão, e você não tem a sua cara, né? Então a pessoa manda, então ela pode mandar todas as dúvidas. Eu sinto que o aluno não tem mais... às vezes no presencial eu sinto que eles têm mais vergonha de perguntar do que no online. Porque online eu vou mandar. Manda e vem a resposta. E no presencial eu sinto que às vezes eles esperam terminar a aula. Nem posso tirar uma dúvida com você? Não é assim que funciona? Também tem isso, é verdade. Gente, que legal. Então, realmente, até mais esse ponto positivo, então. E também eu vejo um outro lado que seria, por exemplo, eles têm as aulas que ficam gravadas. Eu tô falando da minha vivência na FEOB, né? Sim. Nessa universidade. As aulas ficam gravadas. E o professor, quando ele entra ao vivo, é aquela oportunidade que ele tem ali com o professor para sanar as dúvidas dele. Então ele anota tudo para chegar a hora de ter ali aquele contato e tirar as dúvidas. Então é o momento que eles valorizam. E que talvez na aula presencial acabaria passando. Porque tá sempre ali. Você não tem aquele momento específico, sabe? E no online você fala, não, eu preciso. É ali. É aquela hora. E aí tem essa valorização daquele momento, daquele contato. Com certeza. Sabe? Gente, olha só que bacana. E vem pra mim, então, uma última pergunta. E é claro, se você aí de casa que está nos assistindo, a gente vai deixar aqui o Instagram das meninas, inclusive da Unifeob pra vocês. Vocês têm dúvida? Entrem em contato, tirem suas dúvidas, porque eu tenho certeza que a partir desse assunto podem surgir diversas outras dúvidas. Mas para nós encerrarmos aqui, a pandemia realmente veio com o EAD pra ficar.
né? Sim. Assim, o que estava vindo devagar, agora veio a galope. Eu falo porque eu, como mãe, né, de adolescentes, eles tiveram aulas online, assim, e foi de arrancar os cabelos e a gente vê que realmente não vai mais embora. Tem algumas coisas que vieram que não... Veio pra ficar mesmo, e ponto, gente. Não vai ter como voltar. Não tem como desver, vamos dizer assim. Não. Como que a Unifeob tem encarado isso? Eu acredito que assim, é uma outra vertente. Agora não tem mais, a gente oferece todas as modalidades. Então agora o aluno escolhe. Ele quer o presencial, o perfil dele é presencial, legal. Mas se ele quiser o online, a gente também tem, né? E tem alguns alunos, por exemplo, que estavam no presencial, na forma presencial, né? Eles foram obrigados com a pandemia Sim. a se adaptar ao online, porque não podia ir pra faculdade. E aí gostaram tanto que mudaram pra modalidade EAD. Entendeu? Sério Então, isso? tem tudo isso. Então quer dizer, quando voltou a oportunidade de estar de novo ali no presencial, não. Me adaptei super bem. Adaptou e fui pra outra modalidade, entendeu? Veio pra Veio ficar. pra ficar. Tanto que é uma coisa que a gente está trabalhando, né, na Unifeob agora, é justamente isso. Por exemplo, eu tô nesse semestre presencial, mas no próximo eu quero voltar pro EAD. Eu posso. Sabe? Você poder ir e A vir. grade, ela é muito parecida. Ela é praticamente a mesma grade. Sim. Então tem essa flexibilidade do aluno. Por exemplo, agora eu quero fazer EAD. Ok. O que está sendo ofertado no presencial vai estar sendo ofertado no EAD. Então ele escolhe. Ele escolhe, não é? Então não dá mais para falar, não, agora o meu trabalho, eu fui transferido para uma cidade muito longe. Não, eu vou poder continuar Posso ir na pra modalidade cidade, EAD e eu não vou perder mais a aula. Manter a Então, minha vida, exatamente. meu trabalho, a minha rotina, mas a faculdade não precisa. Porque numa situação dessa, vou trancar a minha matrícula, vou deixar o meu sonho da graduação ali paradinho. Não, você leva isso junto com você aonde você Exatamente. estiver. Da onde você estiver. Gente, que fantástico isso. Não é? Bom, eu, infelizmente, tenho que parar aqui, gente, porque a gente continua falando. Gi, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Muito Júlia. obrigada mais uma Obrigada vez a de dar a você. oportunidade pra gente estar aqui com você, Exatamente. com o Carlinhos, que é um fofo, querido, pra gente poder ter esse momento de troca de conhecimento, né? Sempre. Muito Mas, obrigada. ó, eu já vou deixar um convite pra vocês aqui que está nos assistindo. As duas vão continuar. Sabe por quê, gente? Porque no próximo sábado a gente vai falar sobre mulheres na engenharia. Então já vou deixar o convite aqui pra vocês, tá bom? Continuem com a gente. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com as meninas nesses Instagrams aqui que estão aqui pra você, tá bom? E ó, Papo Maravilha vai ficando por aqui hoje, mas o programa continua pra vocês, tá bom? E lembrando que no próximo sábado as duas estão de volta comigo.